A sexualidade pode afetar a sua saúde física, mental, além de afetar diretamente seu relacionamento afetivo. Se você é mulher, é possível que você ignore a sua falta de desejo e ache que é normal não ter tanta libido assim, ou não sentir prazer nas relações. Estudos clínicos do Hospital das Clínicas, junto com a Faculdade de Medicina da USP, têm demonstrado que 65% das queixas dentro do ambulatório de sexualidade e ginecologia é sobre a falta de libido. Entre outros sintomas como a anorgasmia, que é a falta de prazer durante a relação sexual, e o vaginismo, que é a contração involuntária do músculo vaginal durante a penetração. Isso acaba trazendo muito desconforto e dor na relação para a mulher, o que faz com que ela acabe deixando a sua sexualidade de lado em troca de estar mais confortável no relacionamento. Mas agora você já sabe, se eu trago o assunto para este lugar é porque isso também é um sintoma sistêmico. E para a gente começar a falar desse assunto, eu preciso que vocês entendam que nós não podemos subestimar a força da sexualidade. Dentro das constelações eu aprendi que a sexualidade é a força da vida. É ela que leva os sistemas adiante. É a força da sexualidade, é esse ímpeto, esse desejo que nos move, muitas vezes nos faz nos relacionar de forma impetuosa, parecendo até que a gente perdeu o juízo. E aí, deste encontro, desse desejo, desse ímpeto, vem uma vida. Isso porque o sistema só tem um único objetivo: levar a vida adiante. Então, você ignorar, fingir dor de cabeça, ir dormir mais cedo e fugir do marido, isso traz péssimos efeitos para o seu relacionamento. Quando eu aprendi com esse trabalho com as constelações familiares a grandeza da sexualidade, eu decidi que eu ia olhar para mim. Porque eu, assim como a maioria das mulheres, estou dentro daqueles 65% lá da USP que ignorava o fato de eu não ter libido e não ter tanto prazer na hora das relações sexuais. Mas é claro que eu não fui resolver esse assunto porque eu queria me relacionar mais com meu parceiro. A verdade é que eu comecei essa jornada porque eu tinha um objetivo: resolver a minha vida financeira. E eu ouvi muitas vezes que a sexualidade e o dinheiro está a serviço da vida, que eram energias muito similares e que se eu quisesse melhorar a minha relação com o dinheiro, eu precisava melhorar a minha sexualidade. Por isso, foi o primeiro assunto que eu decidi que eu ia resolver. Eu tirei um ano inteiro dedicado a entender sobre as leis sistêmicas, como elas influenciavam a nossa vida, como a minha sexualidade estava travada sistemicamente, identificando os padrões pelos quais eu estava repetindo, identificando os excluídos da minha história, identificando as memórias de dor ligadas à sexualidade da minha família, para que eu pudesse, durante esse período de um ano, ir curando uma a uma essas feridas ancestrais, para que eu pudesse viver a minha vida sexual plenamente. Como eu disse anteriormente, a coisa mais natural entre um homem e uma mulher é se relacionarem. Sexualmente, só assim a vida acontece. Se existe alguma disfunção nessa necessidade básica primária, que é a perpetuação da espécie, ficar atenta, porque isso é um grande sinal de alerta. De que as coisas estão muito erradas, que estão fora do lugar, que as coisas não estão caminhando naturalmente como esperado. Hoje, se você procura um profissional de saúde ou da psicologia para falar dessa dificuldade, eles já vão atribuir a muitas das dificuldades com a sexualidade aos fatores emocionais, o que já é muito bom. Porém, eles esbarram em algo que eles não dão conta de compreender, que são os sintomas sistêmicos. Por isso, precisamos ir além do emocional e investigar os fatores, as histórias por trás da sua dificuldade com a sexualidade. E como você já aprendeu aqui, eu sempre vou trazer algumas das raízes principais para que você possa ter um norte. Não adianta eu trazer aqui, você tem uma questão sistêmica e aí você faz o quê? Tá, como eu identifico? Para ajudar vocês, eu vou buscar sempre trazer aqui, além do sintoma, para vocês entenderem que o que vocês têm um sintoma, eu vou trazer também algumas das principais raízes para que vocês possam identificar a raiz do seu sintoma. E aí vocês já podem fazer os movimentos para que vocês possam incluir as pessoas, as histórias na sua alma, no seu coração, e assim vocês possam seguir um pouquinho mais livres somente com o que é de vocês. Como nós estamos falando de disfunção de ordem sexual, uma das causas mais comuns nas histórias familiares é o abuso.
o histórico sistemático de abuso numa família. E aqui eu já vou deixar um alerta. Nunca você foi a primeira. Então, se por um acaso você tem o histórico de que você foi abusada, isso vai ter uma dificuldade no seu relacionamento sexual. Isso aí é o básico, qualquer psicólogo vai saber te dizer isso. Porém, o que a gente não pode ignorar é que se alguém antes de você sofreu um abuso, mesmo que você nunca tenha sofrido, essa memória celular está no seu corpo e na sua alma, e você pode se fechar para a sexualidade por estar identificada com a dor de alguém do seu sistema. Lembra aqui que eu sempre falo que ninguém vai sofrer sozinha? Marília Mendonça? Então, é a síndrome da Maria Mendonça. Porque se alguém sofreu um abuso na sua família de ordem sexual, você se penaliza, ou seja, como eu vou ter prazer sexual, sendo que alguém da minha família sofreu tanto pelo sexo. Entende? A nossa alma, ela tenta equilibrar as coisas dessa forma, que não é muito racional, mas ela só é intuitiva. E a nossa alma, ela funciona, ela tem um senso de lógica e justiça muito próprio, que não nos cabe questionar. A gente cabe entender para que a gente possa reajustar, equilibrar de forma saudável, ok? Outro fator que vai prejudicar muito comumente a sua relação com o sexo é se alguém sofreu violência sexual, né? E aqui a gente precisa entender que são coisas um pouco diferentes, o abuso da violência. Muitas vezes o abuso, ele não vem de forma violenta, né? A criança tem aquilo como um carinho, como uma expressão de afeto, porque dependendo de como a coisa é feita, a criança não entende que aquilo de fato é um abuso. Às vezes ela vem, alguém até percebe que aquilo avançou o sinal, mas não é de forma violenta, ok? E muitas vezes também o abuso não precisa chegar às vias de fato, não precisa haver relação sexual. Existe um abuso de ordem, né, sexual, ou seja, existe um contato íntimo que só deveria acontecer dentro de uma relação sexual, mas não exatamente uma violência. Agora, a violência sexual, a gente já está falando mesmo de casos onde a pessoa é forçada a se relacionar com alguém, ok? E aí são raízes diferentes, mas tem o mesmo sintoma, dificuldade com a sexualidade. A prostituição também é outra coisa que, quando está presente no sistema, faz com que outras mulheres não lidem bem com a sexualidade. Afinal, pessoas que se prostituem no sistema, elas tendem a ser excluídas. Não se falam dessas pessoas, escondem a história, não as incluem no sistema. E aí essa exclusão vai gerar um equilíbrio dentro do amor cego. Então eu me identifico. Aí eu me identifico como? Né? Eu posso também vir a me prostituir, e hoje nós temos formas muito modernas de se prostituir, né? Vou fazer um vídeo só disso. Ou eu posso negar a sexualidade, ou seja, eu não consigo ter prazer, porque essa memória traz para mim uma exclusão. Então, uma pessoa que não só viveu a sexualidade, mas viveu da sexualidade, e aí a gente não vai entrar no mérito se foi por necessidade, foi porque isso, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas alguém viveu da sexualidade e foi excluída, sofreu a dor da exclusão. Então eu me recuso a ter uma vida sexual saudável, porque existe um medo de que eu também seja excluída. Faz sentido? Não faz e não precisa. A nossa alma não busca muito sentido, ela só busca um equilíbrio. Eu vou trazer agora uma raiz desse sintoma que não tem nada a ver exatamente com essa questão da sexualidade, com a história de sexualidade, mas você pode se fechar para um parceiro. Às vezes você está indisponível para o amor, não teve violência, não teve abuso, não teve prostituição, mas você está indisponível para o amor. E uma forma de você se fechar para o parceiro é sexualmente. Então eu passo a ter dificuldade com a sexualidade, às vezes eu nunca tive, mas aí de repente existe alguém na minha vida com quem eu estou me envolvendo profundamente. E aí, para não me envolver mais, vem uma dificuldade na sexualidade. E aí eu faço isso inconscientemente para afastar o meu parceiro, ok? Não busquem sentido, não é para fazer sentido. A nossa alma que sabe. Só deixa isso decantar.
A sua alma tende a dar sinais de quando é aquilo. Você vai sentir, fala, nossa, isso fez sentido pra mim, caramba, não sei, isso mexeu comigo. Nossa, senti um nó na garganta, nossa, senti um arrepio. Caramba, acho que isso aí tá acontecendo comigo, tá bom? Fiquem atentos aos sinais. Último item que eu vou trazer, não são os únicos, aqui não encerra, tipo, só isso. Não, tem muitas dinâmicas por trás da dificuldade com a sexualidade. Mas esses são os campeões, são os mais comuns. E sempre estão lá, de uma forma ou de outra. É a falta de permissão para o prazer. Se eu venho de uma família muito religiosa, que vê o sexo como algo diminuído, que o sexo não tem tanto valor, que ele só é feito só para procriar, e a pessoa que diz que o sexo é só para procriar, ela não entendeu nada, porque não é só para procriar, mas é para procriar. Esse é o grande fim. E aí, por que que o nosso órgão sexual tem também esse bônus de dar tanto prazer? Porque quanto mais eu me relaciono sexualmente, maior a chance da prole crescer. E se não for gostoso, por que eu vou fazer isso, não é mesmo? Não é gostoso e o resultado pode ser uma criança que vai o quê? Me dar trabalho, que vai levar a vida adiante, mas até isso vai chorar, vou perdendo de sono, vou ter que investir tempo e dinheiro na educação, no cuidado, né? Então, racionalmente, a gente que tá vivendo no racional e não no natural, a gente coloca um monte de dificuldade. Então, a vida já nos trouxe, né? Já veio equipado, por quê? Porque a vida ia continuar, ia seguir. A nossa alma já sabe dos desafios futuros. Por isso, se a gente confiar na condução da nossa alma, a gente segue pela vida de forma tranquila. Esse é o confiar na vida. Então, sabendo a vida, a natureza, que o homem tinha que ter a sua necessidade de sobrevivência, porque se é difícil alimentar a criança hoje, imagine na era da pedra, que você tinha que correr, né, do bicho, e para matar o bicho, tinha que correr atrás do bicho, correr do bicho, não tinha fogo durante um tempo, não tinha casa, luz elétrica, não era difícil, não era fácil cuidar de criança. Então tinha que ser gostoso, tinha que ser prazeroso, para que a gente pudesse cada vez mais nos colocar em perigo. Perigo de quê? De levar a vida adiante. Então, quando não estou disponível, quando eu venho de uma família que acredita que a sexualidade ela é diminuída, que não devemos ter prazer na sexualidade, né? Ou seja, ela só procria, prazer não. Viemos desse lugar, isso pode nos influenciar a ponto de não ter prazer na relação por não termos permissão, ok? Também se a sexualidade era um grande tabu, não se falava nem que sim nem que não. Aqui em casa, por exemplo, minha mãe tinha um jeito muito educativo, né? Minha mãe tratava sexo, droga e rock and roll de uma forma muito peculiar. Então minha mãe falava assim: vocês não se esticam que a cama é curta, né? Uns enigmas. Não entendi, a cama é curta, não entendi. Minha mãe falava assim: quem dá o que tem é porque não precisa. Dá o quê? Né? Não sei. O que eu tenho que eu dou? O que eu não preciso, né? Isso não traz nenhuma clareza. Isso traz confusão. Aí minha mãe falava assim, ó: vocês se conservem, gente. O que é se conservar, gente, né? Então, veja, eu cresci dentro desse lar. Então, óbvio que isso também contribuiu para que eu tivesse minhas dificuldades com a sexualidade. Então, a gente não ter permissão para o prazer vai dificultar a nossa vida sexual. Resumo: quando uma mulher tem histórias de dor, de exclusão, de violência, de abuso, de falta de permissão para o prazer, ela vai aumentar a estatística de mulheres com falta de prazer, falta de libido, com nenhum interesse na sua vida sexual. Só que isso não é saudável, isso não é natural. Isso é um sintoma sistêmico e tem solução. Eu consegui resolver esse problema na minha vida, foi o primeiro. Então, 4 anos atrás, foi o primeiro ano na minha vida com as constelações familiares, foi quando eu decidi que eu ia resolver essa questão. E consegui resolver, você também vai resolver. Tá, e agora você estava se perguntando, linda, então como você resolveu? Se você já resolveu, me conta. E aí, é isso que eu vou fazer agora, nessa parte do vídeo, eu vou partilhar a minha história. Como que eu consegui resolver essa questão da sexualidade. Pra mim, o primeiro passo foi perceber que eu estava super casadinha com meu papai. Isso mesmo, eu estava muito casada com meu pai. Apesar de eu ter me casado jovem, aos 21 anos, meu primeiro casamento, foi um casamento onde eu não desejava, ou seja, eu não queria casar, eu queria estar namorando com meu parceiro na época, mas eu não queria casar. Mas devido às dinâmicas familiares aqui em casa, né, na casa, na minha família de origem, eu
optei por casar meio que pra fugir, né? Normal. E vim desse lar onde não se falava, né, de sexualidade, de sexo, drogas e rock and roll. Mas percebi que estava casada com meu pai. Foi a primeira coisa que eu percebi, que eu estava casadíssima com meu pai. Apesar de ter saído de casa e ter me casado com outro homem, eu estava casadíssima com o meu papai. Vale lembrar que é uma dinâmica comum de quem está casada com o papai. Se eu amo muito o meu pai, ele é o homem da minha vida, mas eu não posso me relacionar com ele sexualmente, afinal de contas, os pais, se estão dentro de uma relação saudável com os filhos, não têm sexo, né? Então é natural que quando eu encontre alguém diferente do meu sistema e eu me aproxime dele emocionalmente, eu corte a sexualidade. Afinal de contas, eu aprendi que sexo e amor não estavam na mesma pessoa. Então, se eu amo essa pessoa, não vou conseguir me relacionar com ela sexualmente. Essa foi uma das raízes que eu identifiquei. E durante esse período de 1 ano, eu fiz 3 movimentos de desvinculação do meu pai para eu conseguir me afastar dele na alma, né? A alma se afastar, né? Não estar vinculada, grudada como parceira. Porque não é assim, eu vou me desvincular do meu pai. Eu preciso me desvincular desse lugar de parceira. Eu não sou parceira, eu preciso ir pro meu lugar de filha. Então foram 3 movimentos que eu fiz para ir pro meu lugar de filha do meu pai. Depois eu fui também investigar a história da minha família. Eu descobri que na minha família tinha uma tia minha, Maria do Carmo, que ela foi violentada sexualmente. Ela saiu de casa para trabalhar numa casa de família e lá ela foi violentada pelo filho dos patrões. Por ter sido violentada, ela entendeu que ela não tinha mais, né, valor. Isso aqui sou eu interpretando. E ela pegou raiva dos homens, né? E eu faço aqui uma elucubração, uma interpretação de que ela entendeu que tinham tirado dela algo muito valioso e que agora não fariam mais isso com ela. E aí essa minha tia foi para um prostíbulo, então ela disse que não queria mais nenhum homem tocando nela dessa forma. Então ela foi se prostituir. E lá nesse prostíbulo ela foi violentada e morta, ou seja, ela foi morta a facadas, né? Então ela teve uma morte muito violenta e isso também tem impacto no sistema. Tá bom? Mortes violentas têm impacto no sistema. Então eu identifiquei que eu estava casada com meu pai, depois identifiquei que eu tinha história de violência e abuso dentro da minha família. Preciso fazer um vídeo só sobre isso para vocês entenderem a profundidade disso dentro do sistema e comigo, como isso me afetou. Eu tive que olhar para isso, reconhecer essa dor, abrir lugar para minha tia. Meu pai nunca tinha falado, eu não sabia que essa tia minha existia, olha a exclusão. E aí ele deu um nome para ela, minha tia Maria do Carmo, e aí eu entendi a história dela. Foi muito sofrido, quando eu descobri, aquilo me tocou profundamente, porque eu tinha uma questão aí muito forte com o abuso sexual. E nunca sofri abuso sexual, mas eu sofria muito toda vez que eu ouvia que alguém tinha passado por isso. Porque ressoava com a dor que estava aqui e eu não entendia, até reconhecer essa história. Dei lugar para ela no meu sistema, no meu coração. Foi um dos movimentos que eu fiz. Por fim, nessa área da sexualidade, eu descobri que a minha bisavó também se prostituiu. A mãe do meu avô, pai da minha mãe, ela passou por uma dificuldade financeira, precisou se prostituir para dar o que comer para os filhos. Isso era um tabu absoluto. Eu também só fiquei sabendo nesse ano que eu estava investigando, que uma tia minha me contou, mas nunca ouvi isso da boca da minha mãe, nunca. Mas tem essa história e aí fez muito sentido porque a minha mãe falava uma coisa pra nós, assim, tinha uma frase que foi tema de terapia há muito tempo que minha mãe falava, nem pra puta vocês servem, vocês não servem nem pra puta. Toda vez que a gente limpava uma casa de forma cebosa, minha mãe falava, mas nem pra puta vocês servem. E esse nem pra puta você serve, nossa, aquilo me doía muito. E eu não entendia também, achava que porque aquilo falava do meu valor, que minha mãe não me valorizava e tal, mas depois eu entendi que tinha a ver com o fato de desprezar a minha avó. Como assim, nem pra puta eu sirvo? Como assim? Tudo bem ser puto, sabe? Umas dinâmicas que acontecem na nossa alma inconsciente. E ali entender também que a minha bisa passou por isso, por essa dor, né? Porque nenhuma mulher faz isso sem sofrer algum tipo de rejeição, algum tipo de exclusão. Vergonha, no caso dela, deve ter passado muita vergonha. Enfim, então isso era uma dor do meu sistema, né? A questão da prostituição. Entender isso, com bastante clareza, também me ajudou a me permitir a ter prazer. Porque era como se eu não me permitisse ter prazer, porque o sexo é sujo, porque o sexo é promíscuo, porque, enfim, entender isso, dar lugar pra minha avó, dar lugar pra dor dela, acolher, incluir, isso tudo mudou
algo na minha alma também que me permitiu estar mais disponível. Só depois dessa jornada de conhecimento da minha própria história, essa jornada de incluir essas histórias na minha alma, de sofrer o luto por essas dores, de fazer todos esses movimentos, eu pude, enfim, experimentar a liberdade de ter prazer, de ter libido, de perceber, de estar disponível sexualmente para o meu marido, que também era uma questão, né? Então eu tava ali casada, dessa vez com meu segundo marido, e a gente não tinha uma vida sexual plena. E eu achava que era assim, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. E aí entender que não, que isso era um sintoma sistêmico, mudou tudo. Porque o sexo é que vincula o casal. Um casal que não tem sexo na relação é um casal que tá com o vínculo fraco. E aí eu até brinco, tem um vídeo, tá aqui no Shorts, que fala amigos não transam. Então, se você vive com um homem, divide com ele a casa, as contas, mas vocês não se relacionam sexualmente, vocês são amigos. Mas vocês não são parceiros, vocês não são um casal, porque os casais transam. Ter a minha vida de casal saudável hoje, com vínculo forte, e isso mudou tudo por aqui, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender e também a minha história possa ter te ajudado a te mostrar um pouquinho do caminho de solução. Agora, se você quer ajuda para se aprofundar de forma rápida e ter assistência e ter orientação, e ajudar com os movimentos sistêmicos, ajudar com as catarses, ajudar com a sua jornada, que ela seja facilitada, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo para que você possa vir participar do Método Sal, que lá onde ensino mulheres comuns a viver o extraordinário. Eu ensino as leis sistêmicas de forma profunda e prática e as entrelinhas. Então lá dentro você vai ter aulas sobre lugar, sobre postura, aprender a tomar os pais profundamente. Vai ter um projeto inteiro de relacionamento lá para você entender que só o amor não basta. Tem as nossas aulas ao vivo, mentorias de 15 em 15 dias, tem grupo no WhatsApp e no Telegram. E se você quiser fazer parte disso tudo, é só clicar no link abaixo no Método Sal e fazer parte dessa família de mulheres. Os homens são muito bem-vindos, mas é que as mulheres elas buscam mais ajuda, é por isso que eu falo mais com elas. Se esse também vídeo fez algum sentido para você, deixe seu like, por favor, é muito importante para que esse canal continue crescendo, chegando em outras pessoas. Deixe seu comentário se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se tem dúvida, deixe no comentário. Compartilhe esse vídeo com as pessoas e se inscreva. Vai ser um prazer ter você na nossa família. Até a próxima!